Imagine acordar numa manhã e descobrir que o sol não nasceu. O mundo ao seu redor está mergulhado numa escuridão perpétua e o frio começa a se intensificar. As plantas murcham, os animais entram em pânico e a humanidade se vê à beira do caos. Parece o cenário de um filme apocalíptico, não é mesmo? Mas se eu lhe dissesse que estamos a apenas alguns graus de distância dessa realidade? A Terra, nosso lar cósmico, está posicionada num equilíbrio tão delicado que uma pequena mudança poderia transformar nosso paraíso num inferno gelado ou numa fornalha escaldante. Neste episódio de Está Escrito, mergulharemos nos mistérios do nosso planeta. Descobriremos como a inclinação precisa do eixo terrestre, a força exata do campo magnético e até mesmo o tamanho da nossa Lua conspiram para tornar a vida possível. Mas a pergunta que fica é: tudo isso é mera coincidência? Ou há um design inteligente por trás da nossa existência? Prepare-se para uma jornada fascinante que desafiará sua compreensão sobre o lugar que chamamos de lar. Não perca este episódio de Está Escrito, onde as maravilhas da criação encontram as verdades eternas. Começa agora o Está Escrito Canadá. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está Escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Sejam muito bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Eu me chamo Rebeca. E eu sou o Douglas. Hoje vamos continuar a nossa exploração de uma das questões mais profundas e fascinantes que a humanidade já enfrentou. Deus existe? A Terra é verdadeiramente notável. Quando experimentamos a vida, sentimos o calor do verão ou a brisa fresca de um dia de outono. Vemos a beleza e propósito na criação. Tudo na Terra parece funcionar perfeitamente para que a vida floresça. Isso nos leva a questionar como tudo isso começou. É uma pergunta que tem intrigado a humanidade por milênios. Até mesmo na Bíblia, no livro de Jó, encontramos Deus fazendo essa mesma pergunta. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Questionamentos muito profundos, sem dúvida. Vamos começar nossa exploração olhando para onde a Terra está situada no sistema solar. Cientistas chamam esta região de zona habitável. Muito interessante. Você pode explicar um pouquinho melhor o que significa essa zona habitável? Com certeza. É a região ao redor de uma estrela onde as condições são perfeitas, nem muito quentes, nem muito frias, para que a água líquida exista na superfície de um planeta. No nosso sistema solar, esta zona varia de cerca de 0,95 a 1,37 unidades astronômicas do Sol. Uau! E a Terra está perfeitamente posicionada nessa zona. Exatamente. Há uma unidade astronômica entre o planeta Terra e o Sol. A Terra está no lugar perfeito para ter água líquida, que é crucial para a vida como a conhecemos. Eu gostaria de compartilhar uma situação que vi recentemente. Um amigo estava montando um aquário em sua casa. Ele teve que ajustar cuidadosamente a temperatura, a luz e até mesmo o pH da água para criar um ambiente adequado para alguns peixes singulares que ele tinha. Se algo estivesse fora do equilíbrio, os peixes não sobreviveriam. Assim como esse aquário, se a Terra estivesse um pouco mais
perto ou mais longe do Sol, as condições seriam drásticas demais para a vida. E não é só a posição da Terra que é importante, certo? A inclinação do nosso planeta também desempenha um papel crucial. Com certeza. A inclinação de 23,5 graus da Terra é fundamental para moldar nosso clima e ecossistemas, dando-nos as 4 estações. Se a inclinação fosse significativamente diferente, poderíamos ter verões insuportavelmente quentes e invernos impossivelmente frios. A agricultura seria quase impossível em muitas áreas. É incrível como tudo parece estar perfeitamente ajustado. E quanto à nossa atmosfera? A atmosfera da Terra é outra maravilha de sintonia fina. Tem o equilíbrio certo de 21% de oxigênio, suficiente para sustentar a vida, mas não tanto que possa se tornar espontaneamente inflamável. Eu já tive uma experiência em um laboratório de química que exemplifica muito bem isso. O professor nos mostrou como diferentes concentrações de oxigênio afetavam a combustão. Com muito oxigênio, até mesmo materiais normalmente não inflamáveis pegavam fogo facilmente. Excelente exemplo, Rebeca. Nossa atmosfera também nos protege de radiações nocivas e regula a temperatura do planeta. Sem ela, seríamos expostos a condições extremas, como no planeta Marte. E não podemos nos esquecer do campo magnético da Terra, certo? Com certeza, Rebeca. O campo magnético atua como um escudo protetor, desviando o vento solar nocivo e a radiação cósmica. Sem ele, nossa atmosfera seria arrancada, como aconteceu com Marte. É fascinante como todos esses fatores trabalham juntos. A Lua também desempenha um papel importante. Fale-nos sobre esse papel, Douglas. Sim, a Lua é muito importante. A Lua é crucial para estabilizar a rotação da Terra, mantendo nossa inclinação axial constante. Isso ajuda a manter as estações consistentes ao longo do tempo. E não podemos esquecer da água que cobre mais de 70% da superfície da Terra. Os oceanos desempenham um papel crucial na regulação do clima global. É incrível pensar em todas essas características únicas da Terra. Como disse o salmista, ó Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. E quando olhamos para a complexidade da vida, mesmo no nível celular, é difícil não ver um design intencional. O biólogo molecular Eugene V. Koonin chegou a dizer que o processo de origem da vida é quase como um milagre. Sim, ele escreveu. A origem da vida é um dos problemas mais difíceis em toda a ciência, mas também é um dos mais importantes. Apesar de muitos resultados interessantes em seu crédito, quando julgado pelo critério direto de alcançar ou mesmo se aproximar do objetivo final, o campo da origem da vida é um fracasso. Ainda não temos sequer um modelo coerente, plausível, muito menos um cenário validado para o surgimento da vida na Terra. Uma sucessão de passos extremamente improváveis é essencial para a origem da vida, desde a síntese e acumulação de nucleotídeos até a origem da síntese proteica. Através da multiplicação de probabilidades, estes tornam o resultado final quase como um milagre. Isso nos leva a considerar a possibilidade de um design inteligente, não é mesmo? Certamente. As chances de um planeta ter todas essas condições perfeitas são astronomicamente baixas. Contudo, existe uma probabilidade que muitos ignoram, mas que a Bíblia apresenta de forma clara, como João escreveu. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus.
Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. O apóstolo Paulo também falou sobre isso em seu sermão em Listra, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e sua bondade. Ele lhes concedeu chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. O profeta Isaías também capturou essa ideia belamente. Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há outro. E Jeremias refletiu, o Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento, estendeu os céus. Todas essas evidências apontam para algo mais do que o acaso. Elas sugerem que a Terra foi projetada com a vida em mente. Foi projetada com você e eu em mente. É uma perspectiva que nos convida a ver a Terra não como uma coleção aleatória de moléculas, mas como um presente cuidadosamente elaborado para a nossa existência. E isso nos leva a explorar nosso relacionamento com aquele que criou tudo isso. Falando em criação, Douglas, você já parou para pensar sobre a complexidade de um organismo unicelular? É fascinante, Rebeca. Mesmo as formas de vida mais simples são incrivelmente complexas. Uma única célula bacteriana, por exemplo, contém milhares de reações bioquímicas coordenadas acontecendo simultaneamente. Verdade! E pensando em uma fábrica automatizada, podemos exemplificar isso. Cada máquina tem uma função específica, mas todas trabalham em harmonia para produzir o produto final. E é incrível pensar que algo tão pequeno como uma célula pode ser tão complexo quanto uma fábrica inteira. E no centro de toda essa complexidade está o DNA. Uma molécula que carrega as instruções genéticas para o organismo. É como um manual de instruções incrivelmente detalhado. E pensar que esse manual é composto por milhões de bases químicas, precisamente ordenadas. Como isso poderia surgir do acaso? É uma pergunta pertinente, Rebeca. A complexidade do DNA e das proteínas que ele codifica desafia explicações puramente naturalistas. Cada proteína age como uma pequena máquina com funções especializadas. Isso me faz lembrar do relógio. Cada engrenagem e mola tem um propósito específico e todas trabalham juntas para marcar o tempo com precisão. Se uma única peça estiver fora do lugar, todo o sistema falha. E assim como um relógio precisa de um relojoeiro, a complexidade da vida sugere um designer inteligente. É interessante como a ciência, ao revelar a complexidade da vida, acaba nos apontando para o Criador. Sim, e isso nos leva a considerar as possíveis explicações para o ajuste fino que vemos na Terra e na vida. Existem 3 possibilidades principais. A primeira possibilidade, tudo aconteceu por acaso. Segunda, surgiu por necessidade. E terceira possibilidade, foi projetado. E o que a ciência nos diz sobre essas possibilidades? Bem, a ideia de que tudo aconteceu por acaso é estatisticamente improvável. Os cientistas concordam que as chances de tudo se alinhar perfeitamente por acaso são tão baixas que podem ser consideradas impossíveis. E quanto à ideia de que essas condições são necessárias? Essa ideia também não se sustenta. Não há razão científica para que o universo tivesse que ser exatamente assim. Então, isso nos deixa com a terceira opção, o design intencional.
Todas as evidências que vimos hoje apontam para um designer, um criador que projetou o universo e a Terra com a vida em mente. Isso me faz lembrar das palavras do salmista. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. E como João escreveu, no princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. É uma perspectiva que nos convida a ver o mundo de uma maneira completamente diferente. Certamente, nos convida a ver a criação não como um acidente cósmico, mas como um presente cuidadosamente elaborado por um Criador amoroso. E esse entendimento pode transformar a maneira como vivemos as nossas vidas, não é mesmo? Certamente. Isso nos leva a uma maior apreciação do mundo ao nosso redor e a um senso mais profundo de propósito e significado. Meus queridos, nós convidamos vocês a continuar a explorar essas verdades em nossa plataforma de Escola Bíblica Online em estudo.ca. Abram seus corações e mentes para a possibilidade de que existe um Criador que não apenas projetou este planeta, mas também se importa com você. Queridos amigos, as impressões digitais de Deus estão por toda a criação e seu desejo é que o conheçamos, que possamos todos encontrar inspiração e propósito nesta maravilhosa verdade. Ao contemplarmos as maravilhas da criação, desde a posição perfeita da Terra até a complexidade da vida, somos convidados a reconhecer a mão de um Criador amoroso. Cada detalhe do nosso planeta, cada equilíbrio delicado aponta para um design intencional. Não estamos aqui por acaso, mas fomos criados com propósito. Nesse momento, convido você a abrir seu coração para essa verdade. Assim como a Terra foi perfeitamente posicionada para sustentar a vida, você foi criado para ter um relacionamento com Deus. Ele não apenas projetou este mundo maravilhoso, mas deseja se conectar pessoalmente com você. Talvez você tenha dúvidas ou questionamentos. Isso é natural e compreensível, mas hoje eu o encorajo a dar um passo de fé, a escolher acreditar que existe um Deus que o ama profundamente e tem um plano para a sua vida. E é justamente sobre essa escolha que a nossa próxima canção fala. Escolhi acreditar. Nos lembra que em meio a teorias modernas e novas formas de pensar, podemos optar por confiar em um Deus que nos criou, nos ama e deseja se relacionar conosco. Assim como a letra diz, no entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação. Vamos juntos fazer essa escolha e abrir nossos corações para o amor transformador de Deus. Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença tenta se modificar e quer que o homem seja
o fim de sua pregação. Senhor dos seus problemas, dos seus sonhos ideais, buscando aqui agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação e que há um Deus no céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até para aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor. Espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, não confunde o pecador e fala tanto a minha mente como fala o coração. O ser humano hoje só se volta para si, buscando atender necessidades essenciais, mas sem levar em conta que há uma vida superior que poderá suprir os seus anseios mais reais. E há os que procuram tudo racionalizar, só crendo no que a ciência e a cultura podem ver, querendo milagre pela lógica explicar, se fecham para as coisas do espírito e da fé. No entanto, eu escolhi acreditar e esperar assim em meu Jesus. Filósofos e mestres nunca irão avaliar aquilo que o amor de Deus mostrou na cruz. O meu Deus é poderoso e é real. Só nele eu encontrei, enfim, perdão. Prefiro depender de sua força sem igual e quero ter então por ele transformado o coração, transformado Pai de amor, hoje nos maravilhamos com a Tua criação. A terra tão perfeitamente posicionada revela o Teu cuidado e sabedoria. Obrigado por este lar que sustenta a vida, com sua atmosfera protetora, águas que nutrem e ciclos que trazem equilíbrio. Cada detalhe, desde a inclinação da terra até o campo magnético, aponta para um Criador amoroso que planejou tudo com perfeição. Senhor, ao contemplarmos as maravilhas do universo e a complexidade da vida, somos levados a reconhecer
que nada disso é por acaso. Tu nos criaste com propósito, e em cada estação e em cada gota de água vemos o teu amor. Ajuda-nos a viver com gratidão e reverência, cuidando desta criação que reflete a tua glória. Que possamos te conhecer mais profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, as maravilhas da criação que acabamos de explorar são apenas a ponta do iceberg. Você já se perguntou sobre o propósito por trás desse design tão complexo? Sobre o amor e a sabedoria que moldaram cada detalhe de nosso planeta? Convidamos você a mergulhar mais fundo nessa jornada de descoberta através do nosso curso gratuito Deus Realmente Existe? Em nossa plataforma estudo.ca. Esse curso fascinante vai além da superfície, revelando as evidências surpreendentes da existência de Deus em cada aspecto no nosso universo e planeta. Imagine desvendar os mistérios da criação, compreender o equilíbrio perfeito que sustenta a vida e descobrir como tudo isso aponta para um Criador amoroso. Esse não é apenas um estudo, mas uma aventura que pode transformar sua perspectiva sobre o mundo e sobre você mesmo. Não perca essa oportunidade de expandir seus horizontes e fortalecer a sua fé. Visite estudo.ca hoje mesmo e comece sua jornada gratuita em Deus Realmente Existe? Quem sabe você pode encontrar as respostas que seu coração sempre buscou e descobrir um propósito maior para a sua vida. Dê o primeiro passo agora. O universo espera por você. Queridos amigos, chegamos ao fim de mais um episódio de Está Escrito Canadá. Esperamos que esta jornada pela maravilhosa criação de Deus tenha tocado o seu coração. E nós convidamos você a continuar essa conversa nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, YouTube, TikTok e Facebook para mais conteúdos inspiradores e reflexões profundas. Compartilhe suas impressões e participe dessa comunidade que busca conhecer mais sobre o Criador e sua palavra. Fiquem com Deus e eu espero vê-los na próxima semana. Lembre-se sempre, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.